Boa noite. Um desafio para o futuro administrador da cidade de São Paulo: combater as pragas urbanas, que aqui na capital tem uma das maiores infestações do mundo, com consequências negativas na economia e na saúde da população. Nesta edição, vamos falar dessa infestação de insetos e animais peçonhentos alimentados pelo acúmulo de lixo e áreas abandonadas. E veja também outros assuntos importantes desta segunda-feira. Começa a movimentação de bastidores nas campanhas de José Serra e Fernando Haddad em busca de apoio para o segundo turno das eleições em São Paulo. 26 bilhões de reais é quanto o cheque especial coloca nas mãos dos correntistas todos os meses. Pesquisas com células-tronco dão o Nobel de Medicina a 2 cientistas, um britânico e outro japonês. População da Venezuela discute o futuro de um país dividido. Hugo Chávez garantiu o 4º mandato, mas a oposição conquistou quase a metade do eleitorado. Obama cai 5 pontos nas pesquisas e o republicano Mitt Romney passa o presidente em 3 estados considerados fundamentais na eleição americana. Participam desta edição o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. São Paulo já é considerada uma das cidades mais infestadas por pragas urbanas do mundo. Ratos, escorpiões, cupins tiram o sono dos moradores, dão prejuízo econômico e ameaçam a saúde da população. Cidade de São Paulo, 11 milhões de pessoas. Superpopulação não maior do que a que vive debaixo dos nossos pés. Na escuridão se multiplicam centenas de milhares de ratos, baratas, aranhas, formigas, escorpiões, cupins. Pragas urbanas que aumentam com o crescimento desordenado da cidade, com a degradação do meio ambiente e com a produção diária de 18 mil toneladas de lixo. Tão pequenos, vorazes destruidores, o edifício Altino Arantes, cartão postal da capital paulista, foi vítima dos cupins. De lá saíram ninhos enormes. A estrutura não foi comprometida. No Brasil, são 250 espécies de cupins. 5 são consideradas pragas porque trazem prejuízos econômicos à saúde. Estima-se que em São Paulo os gastos com controle das infestações e reposição de peças danificadas por esses insetos cheguem a 10 milhões de dólares anuais. São Paulo pode ser considerada uma cidade, dentre as cidades com o maior problema de pragas urbanas no mundo, com certeza. Pela complexidade das edificações, pela primariedade do mercado, pelo clima que é muito favorável, haja vista que a gente vem cada vez mais enfrentando épocas cada vez mais quentes. O escorpião é a praga urbana mais perigosa e cada vez mais encontrada nas residências. Neste bairro da Zona Oeste de São Paulo, os moradores já capturaram mais de 20 escorpiões só neste ano. Dona Lourdes sabe que o lixo atrai a barata e que ela é o alimento do escorpião. Já perdeu a conta de quantos viu na porta de casa, tanto que guarda esses potinhos para colocá-los e levá-los ao Instituto Butantan. Dentro de casa, todo cuidado. Eu tenho preocupação com as crianças, né? Porque um dia encontrei um no banheiro. Vizinho de Dona Lourdes, foi no banheiro que seu Gregório foi picado. Ele lembra da dor insuportável. Eu passei a tomar todos os cuidados, inclusive com medo. Eu ainda entro no banheiro e já tenho aquele medo, entende? O que a pessoa que for picada por um escorpião deve fazer? Ela deve procurar imediatamente o serviço de saúde básica da cidade, o SUS da cidade, de preferência um médico acostumado a essa situação. Nossa. Eu acho que, você faz isso, mas pensa, essa bicharada toda te cercando lá onde você mora. Não, essa questão do lixo é séria. É muito sério, acho que é um desafio para o próximo prefeito, claro, que abraçar, inclusive, essa causa aí. E para a população também, porque sempre a gente fala do poder público, precisa ver o outro lado do balcão. A população que joga lixo em local inadequado, né? Isso é sistemático, quem anda por São Paulo sabe. A pessoa escreve assim, é proibido jogar lixo aqui. A pessoa que tem um terreno ao lado, tal, próximo a algum córrego, isso é muito perigoso. Rede de água e esgoto, rede de esgoto, que precisa ser completada em São Paulo e não atinge 50% da área habitada. Nós não temos
usina que possa reaproveitar o lixo, que tenha havido um investimento público, transformada ela num fator de eliminação desse tipo de praga que surge. Olha, no meu prédio, o síndico e o prédio decidiu que ia ter a coleta seletiva. Então, montou em cada andar os 3 tipos de coleta. Um belo dia eu cheguei lá, o que está acontecendo? Porque não, é o seguinte, a gente põe lá tudo separado, mas eles misturam tudo no caminhão. Então, o que adianta? Então, o que adianta? Mas o que o Vila falou também é pura verdade. O que você vê nesses córregos que viram pequenos lixões dentro da cidade. Claro, claro. Quem anda hoje eu passei pelo Tamanduateí, que estava irrespirável como de hábito. O que tinha de lixo quando você passa do alto e vê o rio, quer dizer, aquilo não é o rio, a gente chama rio por força de expressão, e o que tinha de lixo jogado ali na região central da cidade era uma coisa assim assustadora. Agora, eu não sei se dá para acrescentar nessa lista desses bichos aí os pernilongos, que estão por toda parte, não importa se você está num lugar alto, baixo, aqui no estúdio que tem ar-condicionado, eles atacam, parece beija-flor de tão grande que é. É uma coisa. É uma praga desse momento. Pode ser que a escassez de chuva, não sei, eu não entendo, mas em casa, realmente, nesses últimos meses, chamou a atenção a chegada realmente de pernilongo. Mas o biólogo fala. Essas mudanças climáticas. É o calor. Olha, não, agora é outro assunto. A campanha do segundo turno já começou em São Paulo. Os 2 candidatos à prefeitura da maior cidade do país, José Serra, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT, já saíram hoje atrás dos eleitores e de apoios. José Serra colocou literalmente a campanha na rua. Apesar do calor, percorreu o centro da Vila Formosa, na Zona Leste, um dos bairros onde recebeu a melhor votação. Serra entrou nos comércios e ouviu apoios de eleitores empolgados. O candidato disse que no segundo turno será possível aprofundar as propostas para a cidade, mas também deixou claro que temas políticos como o mensalão vão estar presentes na sua campanha. O mensalão é óbvio que está presente. Ele está presente nos noticiários das principais rádios, das televisões, dos jornais, estão no dia a dia dos debates. Então, por que a Veredas está fora de uma campanha? Fernando Haddad, do PT, não teve compromissos públicos hoje. Pela manhã, ele deu entrevistas para emissoras de rádio e de TV. À tarde, foi ao comitê do partido, na Bela Vista, discutiu com a equipe estratégias de campanha para o segundo turno. Na entrevista à Rádio Estadão e ESPN, Haddad disse que vai procurar o apoio dos candidatos derrotados do PMDB, Gabriel Chalita, e do PRB, Celso Russomano. Nós 3 fizemos críticas construtivas à administração atual, propondo uma mudança para a cidade de São Paulo. Isso já é uma aproximação durante o primeiro turno. Em segundo lugar, os nossos partidos estão aliados na base de sustentação do governo Dilma no plano federal. Então é uma segunda razão para estarmos juntos. Agora, a partir de hoje nós vamos conversar, nos aproximar para verificar os termos em que essa aliança pode se dar. Hoje, durante o dia, não sei se vocês viram, tinha, assim, algumas declarações. O Eduardo Paes falava que era um caminho natural, o apoio do PMDB ao Haddad. Aí o Temer disse que não era, depois uma outra declaração separadamente dizia, não, isso não é tão natural assim. Quer dizer, tem uma questão ali do claro, que tem troca de... O que tem é o seguinte, não se fez uma coalizão nos partidos no primeiro turno. No segundo turno vai se fazer o mesmo arranjo em termos de divisão de poder, mas não de poder para exercê-lo com dignidade, divisão de cargos, para que então haja adesão, para que então haja comprometimento. Agora, Ayrton, vindo o apoio, para seja qual for o candidato e de que partido, essa transferência de votos é uma coisa que acontece de imediato, assim? Não, eu não acredito. E nem acredito que esse apoio virá em função de um candidato derrotado dizer eu quero que vote em fulano, ou o partido quer que vote em fulano, porque os 2 candidatos vão ter um espaço enorme de rádio e televisão, vão poder se apresentar melhor suas propostas e talvez nós tenhamos uma eleição melhor do que a do primeiro turno. Ou seja, o eleitor poderá escolher em função do que está propondo um, propondo o outro.
Eu espero que aconteça isso. É só lembrar que a criação do segundo turno é muito importante, nós até falamos ontem, lembramos isso na conversa que tivemos aqui, né, da Constituição de 1988. O Brasil não tinha eleição em 2 turnos, né? Quer dizer, a Constituição, isso foi muito bem feito pelo Constituinte, você precisa ter a maioria absoluta dos votos. Caso não tenha, as cidades acima de 200 mil eleitores, ao segundo turno. E isso é bom, porque você acaba comparando 2 propostas. Muitas vezes, o que está em segundo acaba ganhando a eleição, ou o primeiro acaba vencendo. Mas essa discussão de cerca de 3 semanas que ocorre entre o primeiro turno e o segundo turno é muito importante. A primeira eleição que isso ocorreu foi justamente em 1989, eleição presidencial, depois na eleição estadual de 90 e tal. Então, essa comparação ela é muito útil. Começou na França em 58 e depois chegou à América Latina através do Equador e finalmente no Brasil. Agora, isso que o Ayrton colocou é uma questão central. Acho que o eleitor é que tem de ficar de olho, vamos chamar assim, observando. Uma coisa é estabelecer uma aliança programática, que deveria ser aquilo que é o correto, acho que todos nós concordamos, em cima de programas de gestão, no caso, das cidades, né, que estão no segundo turno. Outra coisa é partilhar o poder, no pior sentido da expressão, é entregar secretarias, subprefeituras, no sentido de fazer uma espécie de saque do erário. Aí, claro, o eleitor tem de ficar atento. Aliança é uma coisa. Então, porque isso que eu ia falar, política também se faz assim, não? Não, sim, deve se fazer em cima de programas, de princípios. Tem um programa, o partido X tem um nome de maior relevância na área de habitação. Então, esse partido poderá indicar esse homem para... Infelizmente, não é isso que ocorre. Infelizmente, vai-se atrás de onde se pode, de qualquer forma, levar vantagem na administração pública. Serra e Haddad estão entre os candidatos de 17 capitais onde haverá segundo turno. Vamos ver quem são. Em São Paulo, José Serra, do PSDB, enfrenta Fernando Haddad, do PT. Em Belém do Pará, Edmilson Rodrigues, do PSOL, disputa com Zenaldo Coutinho, do PSDB. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a disputa continua entre Alcides Bernal, do PP, e Edson Giroto, do PMDB. O mesmo quadro se repete em Cuiabá, Mato Grosso, com Mauro Mendes, do PSB, e Lúcio Cabral, do PT. Segundo turno também em Curitiba, capital paranaense. Ratinho Júnior, do PSC, e Gustavo Fruet, do PDT. Ainda no sul do país, em Florianópolis, Santa Catarina, César Souza Júnior, do PSD, enfrenta Jean Loureiro, do PMDB. Fortaleza, no Ceará, deve escolher entre Eumano de Freitas, do PT, e Roberto Cláudio, do PSB. Na capital paraibana, João Pessoa, a corrida é entre Luciano Cartacho, do PT, e Cícero Lucena, do PSDB. Em Macapá, capital do Amapá, Roberto Góes, do PDT, tenta reeleição contra Clécio, do PSOL. Em Manaus, no Amazonas, Arthur Virgílio, do PSDB, disputa com Vanessa Graziotin, do PCdoB. No Rio Grande do Norte, a capital natal decidirá entre Carlos Eduardo, do PDT, e Hermano Moraes, do PMDB. Em Porto Velho, Rondônia, Lindomar Garçom, do PV, enfrenta Mauro Nazif, do PSB. Rio Branco, no Acre, Marcos Alexandre, do PT, e Tião Bocalon, do PSDB. Na capital baiana, Salvador, ACM Neto, do DEM, continua na corrida eleitoral com Nelson Pellegrino, do PT. Já em São Luís do Maranhão, João Castelo, do PSDB, tenta reeleição contra Edivaldo Holanda, do PTC. Em Teresina, Piauí, Firmino Filho, do PSDB, vai tentar impedir a reeleição de Eumano Ferrer, do PTB. No Espírito Santo, a capital Vitória, está em disputa por Luciano Rezende, do PPS, e Luiz Paulo, do PSDB. Qual a avaliação que vocês fazem desse balanço pelo Brasil? Quem ganhou, quem perdeu, quem né? ganhou, quem perdeu. Na verdade, é difícil saber quem ganhou, perdeu, porque todo mundo diz que quem ganhou. Se for pelo número de prefeituras, são 5.600 municípios, o PMDB fala, nós ganhamos. Se for pelo número total de votos, o PT pode dizer que pode ter ganho. Se for pelo número de capitais, quer dizer, cada partido escolhe a sua referência para saber quem ganhou, né? Mas, se a gente for um pouco ponderado, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, ganhou 2 capitais importantíssimas entre as maiores do país. 308 prefeitos, né? O caso de Recife, e com uma derrota histórica do PT, que ficou em 3º lugar, e no caso de Belo Horizonte, numa aliança com o PSDB, no caso houve um racho, o PT lançou um candidato e tal. Então, isso, claro que o PSB saiu fortalecido, e mesmo em São Paulo, onde o PSB não tinha muita expressão, em Campinas só não ganhou no primeiro turno por uma pequena margem. É o que desponta de novo o PSB? Novo eleitoralmente, não sei em termos de propostas, vamos ver se o Eduardo Campos se propõe a ser mas candidato. desse cenário que visa 2014, por exemplo. Nesse sentido, é uma coisa nova. Agora, eu acho que, infelizmente, a gente está discutindo quem é que ganhou, quem é que ganhou. O que eu achava que devia ser discutido era qual é a proposta
que foi levado pelo candidato que teve 1.900.000 votos? Qual é a proposta que foi levada pelo candidato que teve 1.800.000 votos? O eleitor votou nessas propostas, votou num programa. Se eu estou falando isso de São Paulo, imagina no resto do país, onde a politização é menor, com exceção do Rio e provavelmente Minas. Então, infelizmente, nós estamos vendo que partido ganhou. Mas o Partido Socialista é socialista? Não, isso é só nome. O Partido Comunista do Brasil é comunista? Mas assim como o PSDB então, não é social-democrata também. Não é social-democrata? No sentido clássico. Não é? Então, o Partido trabalhista PT, é trabalhista clássico, o PT é Partido Socialista. Então, esse negócio, se o partido ganhou, na verdade, os nomes é que puxaram os votos estavam nos partidos. O ideal seria que tivesse ganho os programas mais votados em São Paulo, programa mais votado, o que o sujeito quer fazer em São Paulo, que o povo apoiou que ele vai fazer. Infelizmente, isso não ocorre. Agora, me surpreende também a pesquisa Datafolha, que diz que 80% dos eleitores de São Paulo não mudaram o voto em função dos resultados do julgamento do mensalão. Eu tenho dúvidas sobre essas pesquisas, em geral sobre pesquisa. Não é que pesquisa deve ser proibida, nada disso, ao contrário. Mas eu acho que os institutos de pesquisa têm de fazer uma autocrítica após as eleições, porque a cada 2 anos nós temos eleições. E a cada 2 anos os institutos de pesquisa sistematicamente se equivocam. O argumento é que no último dia, há uma iluminação, o eleitor muda de voto, entre o que ele respondeu no questionário e o que ele vai na urna. Há um problema de amostragem. Tem certas amostragens que você observa que é impossível, 1.000, no universo de 7 milhões de eleitores... Você acha, então, que o Datafolha está errado? Não, eu estou me referindo também ao Ibope, e especialmente, falando desses dois. Sim. Os outros eu nem considero instituto, eu acho que é qualquer outra coisa, porque erram de forma clamorosa. Agora, o Datafolha, eu acho que essa ideia de que 80% não teve interesse nenhum no mensalão, eu acho que é um certo exagero, porque as pessoas estão assistindo. Eu acho que é um equívoco em relação a isso. É a mesma coisa que você procurar saber quantos votos o Kassab tirou do Serra. Porque o Kassab, notoriamente, está aí com a popularidade dele em baixa. Então, acho que a habilidade dos dois candidatos que sobraram aí no segundo turno vai ser como um esconde o mensalão, quando o outro esconde o Kassab. E aí, quem for melhor sucedido, talvez tenha uma campanha mais tranquila. Porque é verdade, há muito chute, por exemplo, sem ser chato, aquela coisa de historiador, mas o Juscelino, em 55, queriam anular a eleição dele, ele ganhou por 8 pontos de diferença em relação ao Juarez Tava. Diziam que os comunistas tinham votado nele. Como é que a pessoa podia saber se os comunistas tinham votado no JK e que a diferença era os votos dos comunistas? Se o voto era secreto. Fizeram um barulho danado para anular a eleição do Juscelino, quando não conseguiram, tentando dar um golpe de Estado em novembro. Né? E por isso disseram que eram os comunistas que estavam por trás da eleição do Juscelino. Então, muitas vezes a gente constrói versões. Né? Eu sei que uma pesquisa tem uma base científica e tal, mas, porém, eu acho que é necessário relevar, ter um pouco de cuidado em relação a isso. Vamos adiante, então. Em 9 capitais brasileiras, a eleição municipal se resolveu já no primeiro turno. Em Aracaju, capital do Sergipe, João Alves Filho, do DEM, teve 52,72% dos votos e conquistou a cadeira já no primeiro turno. Outro candidato que já pode ser chamado de prefeito é Rui Palmeira, do PSDB. Ele foi eleito com 57,41% e comandará Maceió, capital de Alagoas. Márcio Lacerda, do PSB, se reelegeu para os próximos 4 anos na Prefeitura da capital mineira, Belo Horizonte. Em Boa Vista, capital de Roraima, Tereza Surita, do PMDB, venceu a disputa com 39,26%. Lá não há segundo turno, porque a cidade tem menos de 200 mil habitantes. O mesmo acontece em Palmas, Tocantins, que elegeu Carlos Amasta, do PP, com quase metade dos votos válidos. Reeleição também em Goiânia, capital de Goiás. Paulo Garcia, do PT, venceu com 57,68% dos votos válidos. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, José Fortunati, do PDT, conquistou os próximos 4 anos com 65,22% da votação municipal. Em Recife, Pernambuco, decisão também no primeiro turno. Geraldo Júlio, do PSB, foi eleito com 51,15%. E na capital carioca, mais uma reeleição. Eduardo Paes, do PMDB, segue na prefeitura até 2016. E o que dizer das abstenções, gente, com esse número enorme de abstenções? Eu peguei alguns dados rapidamente. O caso de São Paulo é incrível. Você teve, em termos de abstenção, aqueles que não compareceram à sua sessão, 1.522.000.
Poxa, é um número expressivo. Mas brancos e nulos dá um total de 31% no número de eleitores, brancos e nulos e abstenção, quase um terço. No caso de Belo Horizonte é maior, 33% entre abstenções, brancos e nulos. No caso do Rio de Janeiro é maior ainda, 34%. Nós estamos falando das maiores colégios eleitorais. No caso de Salvador é inacreditável, é 35%, o que representa um total de 589 mil eleitores. O ACM, que foi para o primeiro turno em primeiro, teve 518 mil. Quer dizer, em Salvador ganhou brancos e nulos e abstenção. Inacreditável. O que eu estou querendo entender é por que do voto branco e nulo. Aí eu olho para a eleição na Venezuela, com aquele acirramento de campanhas, com propostas muito claras de confronto. O povo chegou onde o voto não é obrigatório. Não é obrigatório. O povo chegou às 6 da manhã, fez fila e precisaram prorrogar o horário de votação para o povo acabar de votar? Ayrton, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre a Venezuela, essa ressaca na Venezuela depois da 4ª reeleição do Hugo Chávez. E ainda vamos falar sobre os brasileiros que usam mais de R$1 bilhão por dia em cheque especial.